pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos muito bem, com bastante saúde. Para quem ainda não me conhece, eu sou a professora Fabiola Cruz. Eu atuo na educação de jovens e adultos. Eu atuo na EJA. Bom, para tornar essa aula mais inclusiva, eu vou me descrever. Eu sou uma professora negra, de olhos castanhos escuros, cabelos também castanhos escuros, mais ou menos na altura dos ombros. Hoje estou vestindo uma blusa branca com um detalhe de flores em um dos lados. Hoje eu estou na Multirio. Atrás de mim tem uma estante com alguns livros e alguns elementos decorativos. Pessoal, hoje eu convido você a passear pelo túnel do tempo comigo. Você já parou para prestar atenção que o homem ele acaba modificando a natureza? É verdade, um espaço que hoje é de um jeito, pela atuação do homem, daqui a alguns anos pode ser que seja totalmente diferente. Tem até uma música do Lulu Santos que diz mais ou menos assim: nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Tá bom, vou parar de cantar que a minha voz não é muito boa, né? Mas a aula de hoje eu tenho certeza que vai ser. E para a gente começar, eu vou apresentar uma imagem de um lugar que eu tenho certeza que você, que conhece o Rio de Janeiro, conhece esse espaço. Vamos olhar o slide comigo? Eu tenho aí a Praça 15 de Novembro, a praça mais antiga do Rio de Janeiro. Essa praça tem esse nome em homenagem ao dia 15 de novembro de 1889, que marca a proclamação da República do Brasil. Hoje, associamos a Praça 15 à estação de barcas, embora a Praça 15 seja importante por muitos outros motivos. Podemos dizer que a Praça 15 foi cenário da Bolsa de Valores, dos principais pontos turísticos, culturais do centro, pela presença do Paço Imperial, do Arco do Teles, do chafariz de Mestre Valentim. Ah, e é também um lugar que é muito frequentado por skatistas hoje em dia e também aquelas pessoas que gostam de antiguidades aproveitam a feira que existe lá aos sábados, uma feira de antiguidades maravilhosa. Pessoal, mas será que a Praça 15 de Novembro sempre foi desse jeitinho que eu apresentei na foto para vocês? Com certeza não. Ela passou por muitas mudanças. O homem foi fazendo mudanças até chegar no espaço que você conhece hoje. Então vamos observar uma ilustração que mostra como ela era bem no passado? Olha o slide comigo. Por volta de 1580, a recém-fundada cidade do Rio de Janeiro limitava-se ao Morro do Castelo. E abaixo, onde hoje estende o centro da cidade, dominavam manguezais e lagoas. Um dos primeiros caminhos abertos seguia margeando a praia, ligando o Morro do Castelo ao de São Bento. Beirando esse caminho, havia uma pequena capela chamada Nossa Senhora do Ó. E anexo a ela, uma construção rústica destinada aos romeiros. Mais além, ainda podiam ser vistas as ruínas de um pequeno forte, construído de madeira e pedra, provavelmente para defesa de eventuais ataques indígenas. Com o passar do tempo, o homem foi transformando, a atuação do homem foi transformando a natureza. Você conseguiu perceber a diferença entre a primeira ilustração e essa que eu mostrei para vocês? O homem modificou muito esse espaço. Mas é claro que não foi do dia para a noite, não é?
Então vamos ver o passo a passo dessa história. Olha lá o próximo slide. Em 1590, a Capela Nossa Senhora do Ó passou a abrigar os recém-chegados monges da Ordem do Carmo, que obtiveram como doação o atual Morro de São Bento. Não muito tempo depois, vieram também os frades. Em 1619, os frades iniciaram a construção de seu convento do Carmo, com o recuo do mar através de pequenos, mas sucessivos aterros, com a construção de casas do outro lado da rua, como a casa da família Teles de Menezes. Vocês prestaram atenção no que eu falei quando você via a ilustração? Uma série de aterros foram feitos naquela região. Muito interessante, não é verdade? Para entender todo esse processo de mudança, é interessante que a gente conheça um pouco mais sobre a história. Vamos olhar mais uma ilustração que mostra o desenvolvimento de toda aquela região? Em 1699, a Casa da Moeda foi instalada no lugar das pequenas casas existentes, em frente ao convento do Carmo. Na direção do mar, foram construídos, na mesma época, os armazéns reais. Depois, o local serviu para a construção da Casa dos Governadores. Nessa mesma época, foi erguido no meio do terreno um pequeno chafariz, olha ele aí, utilizando água desviada do chafariz da Carioca. Simultaneamente, no terreno dos Teles de Menezes, foi construído um casario do outro lado da praça, com o objetivo de regular a simetria do lugar. No meio deste novo prédio foi aberto o Arco do Teles, para dar passagem a uma estreita rua já existente. Perceberam como era o espaço e como o homem foi transformando a natureza? Eu até pergunto para você, nessa época, o homem tinha o mesmo contato com a natureza daquele que eu apresentei na segunda ilustração, onde aparecia a praia? Com certeza não, não é verdade? O contato com a natureza foi diminuindo. Essa conexão vai diminuindo ao longo do tempo. E a gente vai observar isso através das próximas ilustrações também. Vamos lá! O pequeno chafariz existente no centro da praça foi substituído por outro, próximo ao mar, à beira do novo cais, a fim de facilitar a coleta de água pelos navios. Por volta de 1790, ocorreu um grande incêndio e dele restou apenas escombros e o arco que havia no meio da construção. O prédio foi construído algum tempo depois. A Ordem Terceira do Carmo edificou o seu próprio templo, ao lado da Capela de Nossa Senhora do Carmo. Ao lado do novo cais, funcionava o mercado do peixe, onde embicavam as canoas, trazendo peixe e produtos da lavoura. Você observou que, ao longo dessa história, principalmente do que eu apresentei nessa ilustração, houve construções, mas também reconstruções? É isso, o homem vai modificando o espaço. Mas vamos continuar. Com a chegada da família real portuguesa em 1808 e sua consequente instalação na antiga Casa dos Governadores, agora chamada de Paço Imperial, tornou-se o centro do poder do Império Português. Um passadiço foi erguido sobre a Rua do Carmo, ligando o mosteiro às dependências da Igreja do Carmo, tornando então Capela Real e Catedral do Rio de Janeiro. Por um bom tempo, o rei Dom João VI e sua corte permaneceram residindo ali, até sua mudança
para a Quinta da Boa Vista. Estão percebendo as grandes mudanças? Essa região aí teve muitas mudanças até por conta de quem morou naquela região, né? A família imperial esteve ali. Então, muitas mudanças se deram por conta da nobreza instalada naquela região. Mas vamos continuar. Por volta de 1910, a praça sofreu mudanças através de um novo conceito urbanístico, com avenidas largas e árvores, tornando o lugar agradável, com coretos e jardins. Foi aí que a praça mudou de nome e passou a ser chamada de Praça 15 de Novembro. Com o passar dos anos, o centro da cidade quase não se reconhecia mais, devido ao processo de verticalização. Olha quantos prédios ao entorno daquela região. As antigas e majestosas construções da Praça 15, embora tenham sido, em grande parte, preservadas, parecem pequenas. Na década de 60, foi construído o viaduto da Perimetral, na tentativa de resolver o problema do trânsito. Você diria que essa ilustração é pelo menos parecida àquela que eu apresentei no início? Com a praia, uma pequena igreja? Com certeza não. Muitas modificações foram feitas, não é? A conexão do homem com o asfalto só aumentou. Então vamos dar uma olhadinha no próximo slide. A praça preserva sua majestade. O pesado viaduto foi retirado por conta do projeto Rio Cidade Olímpica. A visão das águas da Guanabara, tão vinculada à sua história, foi restituída. E será que todos os problemas de mobilidade urbana foram resolvidos? Quem conhece o Rio, o centro do Rio, sabe que nem todos, né? Mas naquela região ali, algumas obras melhoraram aquela região. Ali existia o ponto final de muitos ônibus e hoje eles ficam no mergulhão da Praça 15. Pessoal, o importante da aula de hoje é você pensar em como era o espaço e como é a atuação do homem, que faz as mudanças e modifica o espaço. Para concluir a aula, eu peço que você dê uma olhada nesse último slide comigo. Com o passar do tempo, a atuação do homem foi transformando esse espaço. Então vamos refletir. A natureza foi muito modificada? Será que o calor aumentou entre um período e outro? Será que essas mudanças trouxeram apenas ganhos para a sociedade? Essas mudanças possuem que tipo de consequências? Será que a mobilidade melhorou? A interferência do homem na natureza, a gente sabe que é indispensável, não é mesmo? Para a continuidade e o funcionamento da nossa sociedade. Mas nós precisamos lembrar que a natureza e seus recursos são esgotáveis. Não dá para pensar que a natureza é uma coisa e o ser humano é outra. Estamos juntos. Pessoal, eu espero que você tenha gostado dessa aula, que você reflita sobre as modificações do espaço presente, como tudo aconteceu para que a gente viva como a gente vive hoje. E é isso. Converse com seu professor, converse com a sua professora. Um beijo no coração de vocês e até a nossa próxima aula. Tchau!